Bom, vamos dar sequência da pasta obturadora. Eu vou mostrar aqui alguns casos clínicos, né, utilizando esse protocolo dessa pasta obturadora, utilizado aqui no serviço de traumatismos dentários, né, mais uma vez, a associação da clorexidina, do óxido de zinco e do hidróxido de cálcio, utilizando os condensadores. Tem alguns condensadores, eles precisam ter o calibre médio ou mais fino ou mais espesso, né, que eu possa então fazer a inserção dessa pasta dentro do canal radicular. Então aqui mostrando clinicamente secando o canal e inserindo por incrementos. Então eu faço um incremento pequeno colocando essa pasta obturadora. Não posso colocar um incremento grande porque senão não vai ocorrer a inserção dessa pasta dentro do canal. Eu vou precisar condensar. Posso utilizar um cone, cortar esse cone, calibrar esse cone e utilizar ele também como se fosse um condensador, né? Lembrando que o ápice ele está incompleto, então eu tenho que usar a mínima força aqui possível para que não ocorra extravasamento desse material. Aqui já com o completo preenchimento dessa pasta, para depois ocorrer o selamento desse canal. Então aqui algumas imagens, né? Um paciente que nos procurou risogênese incompleta, presença de lesão, e foi inserido então essa pasta obturadora. Então aqui o antes e o depois do mesmo dia. 5 meses depois, houve aqui a solubilidade dessa pasta nessa região, né? Então tem aí uma presença grande dessa lesão e foi mantido por mais um ano. Então aqui já dá para verificar como que estava essa lesão e o processo de reparo que aconteceu num período aí de quase 2 anos, apenas utilizando a pasta e com esse selamento. Então ocorre um selamento tanto no terço cervical como um selamento também aí na região apical. Aqui um outro caso cedido pelo professor Patrick, né, o Patrick é um endodontista aqui da cidade de Piracicaba, e que também utiliza o protocolo aí, pensando num consultório particular, a pasta obturadora. O Patrick ele foi meu orientado na São Leopoldo de mestrado e meu aluno de doutorado aqui na faculdade, e talvez ele né, se não for um dos endodontistas mais procurados aí, até pelo histórico, tanto clínico e também como uma documentação que ele preconiza dentro do próprio consultório, na documentação fotográfica com microscópio, e nos casos de trauma ele também utiliza os nossos protocolos com a pasta obturadora. Então aqui na outra imagem dá para verificar, né, uma paciente com antes histórico de trauma, com fraturas. Foi feita a inserção da pasta, né, como um material obturador, selado esses dentes. Aqui, um caso clínico da Marcele, também ela utilizou a pasta obturadora, no caso de uma reabsorção inflamatória externa. Um resultado de uma dissertação de mestrado da professora Carmen. A Carmen também é uma endodontista daqui de Piracicaba, fez o mestrado na São Leopoldo na época comigo e professor Francisco, e ela fez uma coleta do material de alguns pacientes aqui na faculdade, de pacientes que estavam, né, com esse protocolo com a pasta obturadora. Então, com um ano, né, aqui o antes, aqui o depois, e aqui quando foi inserido e 3 anos depois. Então, houve a reabsorção da raiz, mas a pasta obturadora ela manteve. Muito preconizado, né, talvez um dos mais preconizados, também é o plug do MTA, ou um plug de um cimento biocerâmico, MTA. Aí foi o primeiro material utilizado para esses casos, mas hoje a gente tem aí no mercado vários biocerâmicos indicados para esses casos, a biodentina, para
esses casos de plug do MTA na região apical. Indicado para reabsorções e para o ápice incompleto. Esse caso aqui, esse caso clínico, então uma paciente jovem, tinha risogênese incompleta, né? A etiologia foi queda por bicicleta, teve luxação extrusiva no 11 e no 21 e foi preconizado então uma apsificação. No elemento 11 foi inserido a pasta e no elemento 21, que tinha uma divergente maior desse ápice, foi preconizado então a gente fazer um plug com MTA. Então aqui uma foto ilustrativa, radiográfica, inicial, aqui com a inserção da pasta e aqui com o plug do MTA. Esse caso ele foi realizado pela professora Thaís de Itapetininga, na época ela fazia o estágio aqui. A gente utilizou esse protocolo, preconizado até pelo professor Valdrigue. Na época se utilizava muito na endodontia essas cânulas e a gente usou as próprias cânulas para fazer esse plug do MTA. Hoje a gente tem o porta MTA, cada clínico ele tem uma forma dessa inserção desse material na região apical. Aqui a foto da Thaís fazendo todo o trabalho. Aqui a gente também tem um diferencial, onde os casos são confeccionados utilizando o microscópio operatório. Então, com o uso do microscópio, eu aumento aí meu campo, né, de visualização, aumenta e com certeza também facilita aí a inserção desses materiais dentro do canal, principalmente quando é na região apical. Então aqui uma imagem de 2008 e com o processo de reparo de 2011. Esse caso clínico também ele foi publicado. Aqui foi publicado na Dentopress, então aqui 2008, um ano depois 2009 e 2011. Então, lembrando que no elemento 11 foi utilizada a pasta obturadora e no elemento 21 se utilizou o plug do MTA. Então, 2 protocolos para apsificação no mesmo paciente. Que outras imagens aqui do professor do Patrick, né? O antes e após com a pasta, e aqui também da Marcele, que já estava antes. Um caso também de um paciente do serviço de trauma, onde ocorreu uma fratura radicular, e o protocolo, em caso de fratura radicular, se faz o tratamento até a linha de fratura. Então a gente fez o tratamento endodôntico convencional do lateral. Então 1 ano, com 3 anos a pasta, e aqui um controle de 7 anos. 7 e 10 anos. Então foi feito aí apenas o controle desse paciente. Esse caso aqui, eu acho que não está o nome aqui, mas me parece que foi da Carmen, que nos enviou e que a gente também escreveu para publicar aí mostrando a pasta obturadora. Um caso que foi feito também no consultório do professor Patrick, uma paciente com histórico de trauma, tinha tratamento ortodôntico, foi removido esse aparelho, foi feita então a inserção e o selamento desse dente. Inserção da pasta, então aqui ó, com o aparelho, né? Em algumas situações, quando o paciente tem algum histórico de trauma e está utilizando o aparelho, isso é muito comum, a gente escreve uma carta para o ortodontista ou pede para fazer a suspensão dessas forças na movimentação e depois, com uma liberação com a preservação, volta então a fazer uma ativação. Vai ter uma aula específica só da movimentação ortodôntica dos dentes traumatizados. Então aqui a paciente já feito o tratamento e já fazendo a movimentação ortodôntica. Aqui um outro caso, também mostrando uma inserção dessa pasta, risogênese com ápice bem divergente e que foi preconizado nessa época a gente também fazer a inserção dessa pasta obturadora. Então dá para ver nitidamente o preenchimento dessa pasta
por todo o canal. Muitas vezes, se esse paciente ele vai para outro colega, pode confundir o colega achando que isso aqui é uma guta, que foi obturado de uma forma tradicional, e é uma pasta obturadora com o hidróxido de cálcio, gel e o óxido de zinco. Então, aqui na fase inicial, foi feito aqui, junto com a área da pério, né, o aumento de coroa clínica para ter acesso a esses dentes, a inserção, o selamento. Então, houve o envolvimento da endodontia, da periodontia e depois da dentística para restaurar esse elemento dentário. Então, aqui a forma como foi inserido por incrementos, aqui apenas fazendo o controle dessa pasta. E aqui com a visão um pouco maior, a gente consegue visualizar a formação da barreira mineralizadora, né, que é o intuito da apsificação, formar uma barreira mineralizadora na região apical. Aqui o antes, após o protocolo, aqui a preservação e aqui o final com a formação da barreira mineralizadora. Aqui, aquele outro mesmo caso, onde foi inserido a pasta no dente com lesão e apenas as preservações. O que é importante frisar? Com esse protocolo, nós não fazemos trocas da medicação. Quando se faz a troca? Quando ocorre uma solubilidade muito grande, quando não está acontecendo o processo de reparo, que não é esse caso, ou quando o paciente necessita de uma reabilitação. Precisa de um pino, precisa de uma coroa, a gente faz o tratamento endodôntico convencional. Só nessas situações. Aqui um caso também que houve um envolvimento interdisciplinar, o paciente passou pela pério, foi feito a inserção da pasta, foi feita a restauração na área da dentística e a preservação depois com tratamento endodôntico finalizado. Um caso que a paciente, criança, avulsionou o elemento 11, nos procurou 2 dias depois, então foi reimplantado, o elemento 21, foi inserido a pasta. Essa paciente passou por um processo de movimentação ortodôntica. Aqui é a imagem de 2009, o lateral já em posição, mas nesse intervalo de tempo que ela estava com a movimentação ortodôntica, não precisou fazer as trocas dessa pasta obturadora, que é uma das grandes vantagens do protocolo. Aqui um outro caso também que a gente publicou, um paciente jovem, foi inserido a pasta e no controle de 1 ano depois houve uma pequena solubilidade e a gente fez o tratamento endodôntico convencional. Um caso de reabsorção inflamatória interna com comunicação, cedida pela professora Marcele. Então, ela fez a inserção da pasta e fez o controle, aqui é um controle após 1 ano. Então, dá para verificar aí o processo de reparo, o preenchimento completo dessa reabsorção interna e aí o controle aqui de 1 ano utilizando esse protocolo com a pasta obturadora. Um outro caso também feito pelo Alê, que é de Itapetininga, ele também se formou aqui na faculdade, a Marcele na faculdade e o Patrick também, são 3 ex-alunos da faculdade que utiliza, que também teve a oportunidade de ter o contato e fazer o protocolo. Um caso de uma reabsorção inflamatória externa bem progressiva. Aqui ele fez a inserção da pasta e aqui um controle de 3 anos. Então, com um processo de reparo bem significativo nessa região onde tinha a reabsorção inflamatória. Um outro caso aqui do serviço de trauma, onde teve uma avulsão com perda, reabsorção também inflamatória lateral, a inserção do protocolo e o controle final de 1 ano. Nesse caso, a gente fez um plug de MTA, foi preconizado devido à divergência, um ápice muito amplo. Então, nesse caso, ao invés de fazer o protocolo com apenas a pasta, a gente fez o plug com MTA e depois o preenchimento com a pasta e cotosol e resina. Então, nas outras imagens, fizemos a imagem tomográfica.
nas primeiras aulas eu já frisei bastante a importância de fazer a solicitação da tomografia para verificar o corte, os ângulos de forma diferente, né, desse dente, para melhor planejamento do caso. Então aqui a gente fez a inserção do plug do MTA, inseriu a pasta obturadora e fez o selamento. E você faz apenas o controle de preservação desse paciente, sem fazer intervenção. Um outro também caso, então a gente tem vários casos aqui do serviço, uma criança que estava na dentição mista, então tinha dentes permanentes e dentes descidos, teve uma luxação lateral, esse dente foi reposicionado, esse paciente passou primeiro pela área da cirurgia, 15 dias depois foi para o serviço, e aí a gente iniciou aí o protocolo do tratamento endodôntico com a pasta também obturadora. E aí, os problemas que tem na apsificação. O que a literatura fala em relação aos problemas da apsificação? Algumas escolas preconizam o período de tratamento muito longo quando se faz o hidróxido de cálcio com veículos que são mais solúveis. Como eu coloquei antes, o hidróxido de cálcio com soro, o hidróxido de cálcio com a clorexidina. Então, são medicações que você vai precisar fazer trocas quinzenais, trocas mensais, por um período de 6 meses até 1 ano. Então, esse é um problema da apsificação, para quem utiliza medicações que necessita de troca. No nosso caso, nós colocamos uma pasta que não necessita de fazer trocas sucessivas. Então, dependendo do veículo, tem necessidade de fazer trocas consecutivas dessa medicação. Com a apsificação também eu tenho uma redução do comprimento radicular. Essa raiz, se ela tem 18, ela vai se manter de 18 ao longo prazo da preservação. E também, né, então aqui a gente verifica quando eu faço uma apsificação, seja com trocas ou com a pasta, ao final do tratamento as paredes radiculares apresentam-se delgadas e frágeis. Então, tem alguns trabalhos na literatura, né, que tem relatos que o tratamento, o protocolo de apsificação, dependendo de como que ele é realizado, pode ocorrer uma fragilidade dessa raiz, levando até a fratura desses dentes. Que isso depende muito do protocolo que você vai utilizar. Então, aqui eu mostrei só para ilustrar uma condição de mais de 15 anos atrás, onde aqui a gente não utilizava essa pasta obturadora. Aqui foi utilizado o hidróxido de cálcio e gel e o iodoforme na época. O iodoforme era usado como radiopacificador. Eu realizei 3 trocas e no final a gente fez o tratamento endodôntico convencional. Nesse caso, o paciente já tinha perdido o 21, uma criança. E aí, o paciente voltou 5 anos depois. Como eu estou num serviço há mais de 20 anos, eu conheço meus pacientes. Meus pacientes, eles começam com 7, eles voltam com 17, 18, então ele fica muito tempo. Então é como eu falo que é um tratamento um pouco eterno, da criança, adolescência até a fase adulta, principalmente quando tem perdas e precisa de uma reabilitação. E aí, quando a gente foi reavaliar o caso, 5 anos depois, aconteceu uma fratura naquele dente que tinha feito a medicação, que não era a pasta, que foi aquele dente que ocorreu as trocas da medicação. Então ele foi para a periodontia, para manter esse espaço e depois ter a idade suficiente para confeccionar um implante e também uma movimentação ortodôntica, porque ele já tinha perdido um elemento aqui. Então esse aqui já era o lateral no lugar do central. Então aqui, essa foi a situação do paciente. Então, esse dente foi que aconteceu a fratura, aqui ele já tinha perdido e o lateral estava no lugar do central. Então, mostrando a importância, né, os ortodontistas eles vão comentar, da manutenção desse espaço. Então, quando a criança é jovem, perdeu um elemento por motivo de trauma, eu preciso ter aí uma reabilitação ortodôntica preventiva para manter esse espaço para uma futura reabilitação. E para a gente então finalizar, nós vamos entrar numa outra aula, que é a aula da revascularização pulpar, para depois no final a gente fazer uma comparação
de protocolos de apsificação e com a revascularização ou tratamento endodôntico regenerativo.